Muito bem, estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o médico urologista da Clínica Veridium, Rafael Buta. Rafael, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Ariane, bom dia, Diego, bom dia ao ouvinte. Ariane, Diego, hoje a gente queria falar sobre hiperplasia prostática benigna. Como é que é, rapaz? É o crescimento benigno da próstata. Muito bem. Esse problema, Diego, ele acomete por volta de 25% dos homens a partir dos 40 anos, entre os 40 e 50 anos. E se a gente pegar a faixa etária a partir de 70 anos, quase 80% dos homens vão ter esse problema. Então, é um problema que vai afetar quase todos os homens com o passar dos anos. Eu acho importante a gente começar falando o que é a próstata. A próstata é uma glândula, um órgão do sistema reprodutor masculino que fica ali próximo à bexiga, abaixo da bexiga. E ela é responsável por produzir o fluido seminal, o líquido seminal que serve para carregar os espermatozoides. Então é uma glândula que todo homem tem e faz parte do sistema reprodutor masculino. Com o passar dos anos, a gente não sabe muito bem por que isso acontece, tem algumas questões hormonais, mas com o passar da idade essa glândula começa a crescer. Ela aumenta de tamanho de forma benigna, né? Quando a gente fala benigno, a gente fala que não é câncer e não tem chance de virar câncer. Então, o crescimento benigno dela, só que apesar de ser benigno, essa palavra benigna, ela pode causar algum transtorno para o homem. E por que isso acontece? A próstata, ela envolve a uretra. A uretra é a via de saída da bexiga, por onde a urina passa. E quando a próstata aumenta de tamanho, quando ela cresce, ela comprime a uretra, ela diminui o calibre da uretra. E com isso, aquela urina que sairia de forma livre pela bexiga começa a ter dificuldade para fluir. A bexiga começa a ter dificuldade para esvaziar. Eu costumo falar que urinar é um ato fisiológico normal, né? A gente urina desde que é feto lá na barriga da mãe e urinar não tem que ter nenhum transtorno, não tem que causar nenhum sofrimento. A gente vai ao banheiro e urina de forma natural. Quando a gente passa a urinar de forma dificultosa, quando isso passa a ser um transtorno para um homem, tem alguma coisa errada acontecendo. E normalmente para o homem o que acontece é que o crescimento benigno dificulta o ato de urinar. Quando a próstata comprime a uretra, a bexiga tem que fazer mais força para esvaziar e com isso vem alguns sintomas decorrentes da hiperplasia prostática. Por exemplo? Por exemplo, o homem vai ao banheiro, tem que ficar ali esperando para começar a urinar. Né? O colega vai, urina ali do outro lado e ele fica ali esperando. Não é algo automático. Não é algo automático. Tem que fazer força com o abdômen para poder fluir a urina. O jato sai com a força reduzida, às vezes é um jato cortado. A pessoa sente que não consegue esvaziar completamente a bexiga, tem que voltar dali a pouco para terminar de esvaziar. Às vezes acorda à noite 2, 3, 4 vezes para poder esvaziar a bexiga, porque como ela não esvazia por completo, fica ali um resíduo, então ele tem que ir com a frequência aumentada ao banheiro. Esses são sintomas de que a bexiga não está esvaziando por completo. Perfeito. Doutor, existem tratamentos para esse crescimento benigno da próstata e te pergunto se ele pode ser de alguma forma freado ou se pode haver alguma regressão, voltar-se como era antes através de um tratamento, ou se uma vez ali aumentada essa próstata, ela vai ou aumentar mais ou estacionar ali. Ariane, esse é uma condição progressiva e contínua. Existem alguns medicamentos que a gente usa para tentar relaxar a musculatura da próstata e permitir um melhor fluxo da urina, é o tratamento inicial, quando o paciente tem sintomas que incomodam bastante. Quando o paciente tem poucos sintomas, consegue tolerar, a gente só observa, né? Só acompanha esse paciente. Mas quando os sintomas começam a incomodar bastante, a gente inicia um tratamento com um medicamento relaxante. Se por acaso esse medicamento não resolveu, ou se a próstata está num crescimento muito avançado, a gente entra com outro medicamento que atua na parte hormonal da próstata para tentar reduzir o tamanho dela. É um medicamento que é muito eficaz, mas em algumas ocasiões podem ter alguns efeitos colaterais, como disfunção erétil e redução da libido. Então tem que ser pesado muito bem caso a caso em que paciente que a gente vai entrar com essa medicação. Caso a medicação não faça o efeito esperado, aí a gente tem que começar a pensar em cirurgia. Né? Inicialmente uma cirurgia endoscópica, que a gente faz pelo canal da urina, para poder raspar todo aquele miolo da próstata que cresceu e permitir o fluxo de urina voltar livremente. Endoscópica nos casos que a próstata é pequena, mas existem alguns casos que a próstata cresceu de forma absurda, muito grande, que a gente precisa fazer uma cirurgia robótica para poder retirar todo o miolo da próstata de outra forma que a cirurgia endoscópica não permite. Muito bem, a gente está falando da próstata, doutor Rafael, então a gente também, claro, se remete ao exame de próstata. A partir de que ano
A partir de quantos anos o homem precisa fazer o exame de próstata e como é que está a relação do tabu em torno desse exame, se realmente tem diminuído? A partir dos 50 anos para todo homem. Mas aqueles homens que têm algum fator de risco, eles têm que começar aos 45 anos. Que fatores de risco são esses? Raça negra e histórico familiar de câncer de próstata. Pai, irmão, avô que tiveram câncer de próstata. Para esses homens, eles têm que começar aos 45 anos. O tabu tem reduzido. Uma vez por ano? Inicialmente uma vez por ano. Okay. Mas a partir do exame de toque de próstata e do PSA, a gente começa a ver, caso a caso, qual é a periodicidade. Tem pacientes que a gente precisa trazer para o consultório a cada 6 meses, tem pacientes que a gente consegue espaçar isso mais a cada 2 anos, isso a gente vai manejando caso a caso. Certo. Sobre o tabu? O tabu tem melhorado, tá? A gente vê nas populações mais jovens que não tem mais tanto esse preconceito com relação ao exame físico da próstata. Então isso a gente tem conseguido reduzir, principalmente com a educação, né? Educação continuada, isso que a gente faz de vir aqui conversar com a população, né? As campanhas, principalmente do Novembro Azul, a gente tem conseguido reduzir esse tabu. Muito bem. Doutor, a gente fala, e o senhor está dizendo para nós justamente que essa hiperplasia prostática benigna não pode, justamente como o nome diz, evoluir para um câncer. Mas caso não haja tratamento, que outros problemas podem ser causados, que outras situações de saúde podem ser agravadas ou até criadas pelo não tratamento ou pela negligência ali dos sintomas? Ótima pergunta, Ariane. A bexiga ela tem que trabalhar sob baixa pressão, ela não pode fazer muita força para esvaziar. A partir do momento que ela faz muita força, o músculo da bexiga tem que trabalhar mais. Diferentemente do cara que vai lá na academia e malha o braço, malha o peito, que o músculo fica maior e fica mais forte, na bexiga é o contrário. O músculo fica assim mais espesso, só que ele começa a sofrer com isso. Ele começa a falhar, causa os sintomas, que eu já comentei, só que ele pode entrar, no momento, assim, se por acaso não tiver nenhum tratamento, em falência. A bexiga para de funcionar e aquela pessoa tem que urinar apenas com sonda, por uso de sonda. Além disso, isso pode causar repercussão também para os rins. Essa pressão aumentada na bexiga pode se transmitir para os rins e causar insuficiência renal por conta do mau esvaziamento da bexiga. E tem também um outro problema que acontece com o crescimento da próstata, que é o sangramento. Quando ela cresce muito, os vasos sanguíneos ficam maiores, ficam mais superficiais, mais aparentes e podem sangrar espontaneamente. Então, hoje a gente sabe que a principal causa de sangramento urinário no homem é a hiperplasia prostática, por conta desse crescimento benigno dela. Muito bem, nós estamos falando sobre hiperplasia prostática, que é o crescimento da próstata, um crescimento benigno. E nós estamos informando a você, nosso ouvinte da Nova Brasil, hoje, que 80% dos homens acima dos 70 anos, ou seja, 8 em cada 10, vão ter essa hiperplasia prostática. Isso reforça a necessidade de um acompanhamento médico constante, né, doutor Rafael? Uma curiosidade, hoje tem jovem indo para consultório de urologia com mais frequência, ou ainda é uma especialidade procurada por pessoas de mais idade? É procurada por pessoas de mais idade, só que a gente vê um aumento dos jovens no consultório. O jovem ali por volta dos 30, 40 anos, antes dos 40, está indo para fazer um check-up, ver como é que está a saúde urológica, fazer um exame de rotina. Às vezes vão adolescentes no consultório para poder receber orientações sobre a vida sexual, prevenção de DST e como ele pode prevenir as doenças urológicas ao longo da vida. Então a gente está vendo isso sim no consultório, na Clínica Veridio a gente atende esse tipo de pessoa. Que bacana. Doutora, uma última pergunta da minha parte. A gente fala então que esse crescimento pode dificultar ali o homem a urinar e ao banheiro, isso torna uma situação um pouco mais complexa. Agora, pode causar incontinência urinária também, por outro lado, ou nada a ver? Pode causar incontinência urinária, por 2 motivos. Primeiro, a bexiga fica mais irritada. O músculo dela, por estar em sofrimento, ele começa a contrair antes da hora. Então, quando o paciente, antes dele chegar ao banheiro, aquela bexiga começa a contrair, às vezes não dá tempo de chegar ao banheiro e tem incontinência urinária por conta disso. Um outro motivo que pode causar também incontinência urinária é que ela não consegue esvaziar por completo. Às vezes ela está tão cheia que tem uma incontinência que a gente chama por transbordamento. Começa a vazar a urina por ela estar muito cheia. Então, a hiperplasia prostática pode sim causar incontinência urinária e é a principal causa disso nos homens. Muito bem, toda quarta-feira a Clínica Veridium está conosco aqui no Jornal Nova Brasil Brasília. A gente tira dúvidas no ar aqui mesmo, junto com você, nosso ouvinte da 97,5 FM. A Claudinha está nos acompanhando pelo YouTube
e nos conta que o pai dela, de 80 anos, tem esse problema e, segundo ela, toma medicamentos caríssimos, doutor Rafael. Esse valor é alto mesmo desses medicamentos para esse tipo de problema? Em algumas situações, podem ser necessários medicamentos que são caros mesmo. Principalmente no paciente idoso, existem algumas medicações que têm menos efeitos colaterais e que elas acabam tendo um custo mais elevado. Muito bem, 8h55. Essa foi a coluna Saúde e Bem-Estar com o médico Rafael Buta, urologista da clínica Veridium. Doutor Rafael, obrigada por hoje. Eu estou à disposição. Eu queria falar para o ouvinte que urinar é um ato fisiológico normal. Se tem algum distúrbio, alguma dificuldade, algum transtorno para urinar, isso deve ser investigado no consultório do urologista. Obrigado, Ariane. Obrigado, Diego.